Sim, agora, a pergunta também que eu faço é a seguinte, né? A torcida não está satisfeita. A Luana frisou bem aí a questão de repente, o Renato está meio que perdendo, talvez, né, o elenco de alguma forma. E aí a pergunta que eu faço é, será que o Renato está satisfeito com a diretoria, com os reforços que não chegaram? Porque o Renato também, desde que ele chegou ao Fluminense, ele fala sobre reforços. Ele falou uma, duas, três vezes, de repente ele parou de falar. Os reforços não chegaram e ele parou de falar. O Renato falou várias vezes sobre jogadores que chegassem para decidir. Eu lembro dele ter falado, uma semana antes de abrir aquela janela para o Mundial, ele virou e falou assim, vai ter essa janela aí para o Mundial, né? Quem sabe vão chegar reforços. Só chegou o Soteldo. E aí nós já estamos com 15 dias, né, de uma segunda janela aberta, e o Fluminense continua sem contratar ninguém. Então, eu acho que não é só a torcida que está insatisfeita, né, com o trabalho do Renato, com o desempenho dos jogadores e com o trabalho da diretoria. Talvez até o Renato esteja também, né, decepcionado por não ter recebido os reforços que ele queria receber. Rapaz, aí cai naquela coisa da centralização do Mário Bittencourt, né? Aquela coisa de centralizar. E assim, o Fluminense, pelo que está se falando de contratação, o perfil não mudou, né? Você não está trazendo nenhum jogador para ser assim titular absoluto. Cara. Você está num cenário desse, 2024, tá aí, tá chegando de novo aí. A gente perdeu só nessa rodada, se eu não me engano, 4 posições, né? Se eu não me engano. E só não perdeu 5 posições porque o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo aqui. Né? A gente está realmente no meio da tabela, a gente está a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 6 da zona de Libertadores. E o Mário ainda falou, né, no final do Mundial lá, nossa, nós vamos, né, no último discurso dele lá, quando o Fluminense perdeu a semi, que com esse futebol nós vamos brigar por 3 títulos aqui. Cara, assim, como o Rodrigo falou aí, esse ataque do Fluminense não tem perspectiva nenhuma de fazer gol. Eu tô com a relação aqui, eu tive o Ivo até me mandou isso aqui, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, eu e o Ivo, até ele mandou uma mensagem aqui, mas acho que eu e o Ivo, a gente fala de centroavante do Fluminense, de um 10 e um 9 no Fluminense, eu acho, há mais de um ano, né, já prevendo que o Cano não ia fazer mais um terceiro ano fazendo média de 40 gols. Isso aí é muito fora da curva. Sim. Isso é muito fora da curva, entendeu? E assim, o Arias não era nem assim tão importante. Era importante, mas ele não era o protagonista da Libertadores. Né? Você tinha vários jogadores ali protagonizando vários momentos. Samuel Xavier foi protagonizando um momento, o John Kennedy outro, o Cano em vários momentos, né? O Arias em outros, o Ganso em outros. O time dividia. Hoje a gente ficou muito dependente do Arias. Então, aqui, só para ilustrar aqui, o Fluminense contratou 18 atacantes, né? Desde 2022, 18 atacantes. Desses 18, 8 ainda estão no elenco. Vamos lá. Germancano, 2022. Germancano, William Bigode, Alain e Marrone. Só para refrescar a memória da galera aí. Olha só, hein? 23. Keno, Giovani, esse eu nem lembrava. Um garotinho, é verdade. Lelê e Oni Gonzalez, que teve a participação naquele corta-luz lá no gol do Beira-Rio. Não podemos checar. 24. Marquinhos, Terãs, Douglas Costa, Lucumi e Serna. E agora 25, Lavega, Paulo Baia, Canóbio, Everaldo e Soteldo. Tirando o Cano, que não era nem para vir. Tirando o Cano, que não era nem para vir, e o Keno, em alguns lampejos, eu acho que nenhum desses jogadores aqui, nenhum deles, serviu. Vai contratar mal assim no inferno, né, cara? Ô Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Se fosse uma empresa que tivesse o RH, que contratasse 18 funcionários que não deram certo, você acha que esse RH continuaria trabalhando na empresa? De maneira nenhuma. E o senhor ia ser demitido. E o senhor ia ser demitido. Isso aqui é bizarro. Isso aqui foi eu peguei até num link do Netflix que o Ivo me mandou. Eu tomei um susto, eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui. Porque a gente trabalha, a gente vem aqui e tal, à noite, mas a gente tem o nosso trabalho, a nossa vida. Aí você vai esquecendo, tem os problemas do dia a dia, né? Aí quando eu olhei essa lista aqui, eu te confesso que eu fiquei assustado. Eu tinha até esquecido o William Bigode, cara. Que horror. E
E se você pegar desde o início da gestão, Mário Bittencourt, tem gente aí bem pior, tá? Lucão do Break. Lucão do Break, por aí vai. Lucão do Break e por aí vai. Difícil, aquele planejamento de tipo, vou contratar jogador que em algum momento na vida já jogou muita bola, mas que hoje é um risco, talvez não entregue nada. Tipo o William Bigode. O William Bigode já foi, fazia gol pra caramba na época de Palmeiras e tal. Mas quando veio pro Fluminense não entregava mais nada, entendeu? E a gente pode pegar vários jogadores aí nesse perfil. Entendeu? E outros bagres também que chegam, a gente não conhece, a gente chega aqui e a gente preferindo até não ter conhecido. E você nem falou do Pirani, né? O Pirani tá aí nessa lista? Ou o Pirani não é... Não, o Pirani eu acho que foi... tem o Pirani, né? É porque era um meia, mais ou menos. Aí, né? Ele é meio mas meio é que eu botei aqui atacante. O Pirani era meio campo, era o meio atacante. Né? E é complicado, sabe? E assim, e aí quando a gente olha para, por exemplo, né, 2019, 2020, 2021, você até tem a desculpa, dá para você argumentar, né, que era uma época em que o Fluminense tinha muita dificuldade financeira. Agora, hoje em dia, o Fluminense acabou de receber, ou vai receber, uma grana violenta, né, do Mundial de Clubes. O Fluminense assinou um novo contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que também rendeu uma grana, vai render uma grana boa. O Fluminense teve a venda do Cauã Elias no começo do ano. Agora teve a venda do Arias. Teve a venda do André, que foi parcelada. O Fluminense também recebe dinheiro esse ano da venda do André. Então, assim, é muita coisa. O Fluminense tem uma receita hoje que ele nunca teve. O Fluminense esse ano vai bater também. 1 bilhão. A própria Superbet também. Sim, o Fluminense vai bater esse ano, gente, 1 bilhão de reais em receita. E como que não consegue contratar? Não dá para entender, cara. Não dá para entender. Não tem explicação isso, né? Porque... Desculpa, fala aí. Não, assim, a gente falou muito no último podcast, o Rodrigo, não sei se você viu aí, talvez o pessoal do chat tenha assistido também, o último podcast teve a presença do Vilela também, nosso querido Vilela, que hoje também falou bastante, falou muito bem. E a gente falou no último podcast com relação à premiação de 70 milhões, né? E falamos também com relação à venda do John Arias, que era mais 70 milhões aí, talvez os bônus aí que a gente sabe se vai entrar. Mas se a gente considerar uma premiação, que eu não sei se já foi paga para os jogadores ou não, mas se for considerar esses 70 milhões, mais 70 milhões do Arias, que teoricamente era uma venda que a gente não precisaria fazer, você pelo menos aí já tem 140 milhões. Aí a pergunta que eu faço vale a pena pegar esses 140 milhões e investir num jogador que a gente precise, que chegue para ser titular? Porque para mim vale a pena. Entendeu? Eu acho, Caio, só desculpa te interromper, mas já te interrompendo, né? Mas você nem precisaria gastar 70 milhões, porque eu acabei de ver aqui que o Grêmio fez uma proposta de 10 milhões de euros, que vai dar aí, sei lá, menos de 60 milhões de reais, para contratar o Roger Guedes com um salário de 1,5 milhão. O Fluminense vai gastar praticamente isso com o Soteldo, porque o Soteldo, com os gatilhos que tem no contrato, vai dar quase isso. Então, assim, você nem precisa gastar 140 milhões para ter um craque. O Roger Guedes hoje mudaria o Fluminense de prateleira. Sim. Mas o Fluminense vai atrás do Lucas Oliveira. Lucas alguma coisa aí. Então... pois é. O que a gente está precisando agora é de jogador que realmente chegue para jogar. Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!